O pote de plástico com o estrogonofe de cogumelos apareceu junto com o sorriso doce da sogra, Dona Jussara. Mas ela sabia que ali dentro havia morte. No dia seguinte, quando a velha senhora perguntou com esperança se ela os havia comido, Lisbela respondeu inocentemente que Cássio e a amante dele haviam comido tudo até raspar o fundo. O rosto da sogra empalideceu e ela desabou. A arma havia se voltado contra seu criador. A atmosfera na sala de estar daquela casa parecia sufocante, embora lá fora o sol da manhã brilhasse forte no céu tropical. Lisbela estava sentada em uma poltrona individual, com as pernas cruzadas. Seu olhar vidrado estava fixo na porta da frente, na qual alguém acabara de bater com impaciência. Ela sabia quem havia chegado. Aquela batida rude e exigente pertencia a apenas uma pessoa, Dona Jussara, sua própria sogra. Lisbela suspirou fundo, ajeitou seu roupão de ficar em casa, simples e modesto, e então mudou a expressão fria do rosto para aquela aparência ingênua, um tanto assustada e submissa, que sempre demonstrava diante da família do marido. Lisbela caminhou lentamente até a porta, permitindo que a batida soasse mais uma vez antes que sua mão girasse a chave. Assim que a porta se abriu, Dona Jussara surgiu na soleira com o queixo erguido. A mulher mais velha vestia uma blusa fora de moda, mais cara, e em seu pescoço pendia uma pesada corrente de ouro maciço, uma herança antiga de família. Isso contrastava drasticamente com a aparência simples e sem maquiagem de Lisbela. Mas, naquela manhã, havia algo estranho no olhar de Dona Jussara. Seus olhos vagavam inquietos, examinando Lisbela da cabeça aos pés, como se procurassem sinais de dor ou fraqueza. O sorriso paralisado em seus lábios pintados de vermelho vibrante não era o sorriso de uma mãe com saudades da nora, mas sim um sorriso aterrorizante de antecipação. Sem pedir permissão, Dona Jussara entrou, empurrando Lisbela com o ombro como se ela fosse apenas um bolo de poeira bloqueando o caminho. Dona Jussara sentou-se imediatamente no sofá principal. Seu olhar continuava cravado em Lisbela, que agora estava de pé diante dela, de cabeça baixa. O coração de Lisbela batia calmo, muito calmo, em total descompasso com a tempestade de ódio que rugia em sua alma. Ela sabia exatamente o que a sogra estava esperando. Na noite anterior, Dona Jussara havia trazido um pote de plástico cheio de estrogonofe de cogumelos, preparado com creme de leite fresco, uma quantidade generosa de alho e cheiro verde, e insistiu que Lisbela comesse tudo sozinha, já que Cássio não estava em casa. Dona Jussara disse que era uma receita especial de família, um prato forte para que Lisbela engravidasse mais rápido. No entanto, Lisbela sabia perfeitamente bem que aquele aroma forte de alho servia apenas para mascarar o leve sabor amargo de algo muito mais sinistro. Com uma voz que ela tentou tornar o mais doce possível, mas que tremia de um entusiasmo contido, Dona Jussara finalmente iniciou a conversa principal. Ela perguntou: "Como está a minha Lisbela esta manhã? Dormiu bem? E como está sentindo o estômago?" Lisbela respondeu com um aceno silencioso e uma voz fraca, dizendo que estava tudo bem. Essa resposta fez Dona Jussara franzir a testa. A sogra parecia insatisfeita. Ela se inclinou para a frente, olhando fixamente nos olhos de Lisbela, e então foi direto ao ponto. Perguntou sobre o estrogonofe que enviara ontem, questionando se Lisbela o havia comido, porque havia sido preparado especialmente, com amor e orações, para que a nora logo lhe desse um neto. Lisbela ficou em silêncio por um momento, permitindo que a quietude pairasse no ar para brincar com as emoções da sogra. Ela viu Dona Jussara engolir em seco, esperando por uma resposta que ela torcia. Seria a notícia de uma morte, ou pelo menos de uma doença grave. Então, com um rosto inocente e olhos bem abertos irradiando uma falsa honestidade, Lisbela respondeu: "Me perdoe por não ter comido o estrogonofe, Dona Jussara. É que quando abri o pote, o cheiro me pareceu um pouco estranho, e eu não estava com vontade de comer cogumelos. Fiquei com medo de estar muito gorduroso para comer à noite." O rosto de Dona Jussara mudou instantaneamente, tornando-se uma mistura de decepção e raiva. Ela estava prestes a gritar com Lisbela por rejeitar seu presente, mas as próximas palavras de Lisbela congelaram o sangue nas veias da velha mulher. Lisbela continuou sua história com um tom falsamente alegre. Ela contou que, por pura coincidência, Cássio havia passado em casa rapidamente na noite anterior
para pegar uns documentos. Cássio viu o Strogonoff e disse que estava morrendo de fome. Como Lisbela queria ser uma esposa dedicada e não queria jogar fora a comida dada pela mãe dele, ela esquentou os cogumelos e entregou a Cássio. Os olhos de Dona Jussara se arregalaram, as pupilas se contraíram bruscamente, a boca se abriu, mas nenhum som saiu. Lisbela, saboreando cada segundo da mudança de expressão dela, adicionou um detalhe picante à história. Ela disse que Cássio não comeu sozinho. Ele disse que levaria o Strogonoff para o apartamento de Monique, a mulher que Cássio todo esse tempo apresentava como colega de trabalho de sua empresa, mas que na verdade era sua amante bancada por ele e aprovada pela própria Dona Jussara. Lisbela contou inocentemente que Cássio ligou para ela na noite passada, dizendo que ele e Monique comeram os cogumelos com tanto apetite que até rasparam o molho da panela, de tão delicioso que estava. Naquele exato segundo, o tempo pareceu parar para Dona Jussara. O rosto, que antes estava vermelho sob uma grossa camada de pó de maquiagem, agora ficou mortalmente pálido, branco como papel. Grandes gotas de suor frio brotaram em sua testa. As mãos, adornadas com anéis de ouro, começaram a tremer violentamente, agarrando-se com desespero aos braços do sofá. Em sua mente, um cenário aterrorizante se desenrolava rapidamente. A alta dose de chumbinho que ela havia misturado no molho, o veneno de rato, que deveria matar Lisbela lentamente para parecer uma doença súbita, agora estava no organismo de seu filho amado e da mulher que ela projetava como a nora ideal para trazer riqueza. Dona Jussara imaginou Cássio e Monique morrendo com espuma na boca naquele apartamento de luxo. A respiração de Dona Jussara tornou-se entrecortada, curta e ofegante. Ela tentou se levantar, talvez para gritar ou correr para salvar o filho, mas as pernas não a sustentaram. Ela só conseguiu apontar para Lisbela com um dedo indicador trêmulo. Sua boca se movia sem emitir som. Da garganta saíam apenas gemidos sufocados. Lisbela continuou parada ali, olhando com uma confusão fingida e perguntando: "Sogra, a senhora está bem? Por que está tão pálida?" Essa pergunta soou como um deboche sutil nos ouvidos de Dona Jussara, que zumbiam ruidosamente. Um instante depois, o corpo de Dona Jussara enrijeceu. Seus olhos reviraram, de modo que apenas o branco era visível. Seu corpo começou a sofrer convulsões violentas no sofá, fazendo a mesa de centro tremer com os golpes de suas pernas. Uma leve espuma começou a escorrer de sua boca, exatamente como ela imaginara que aconteceria com Cássio. Lisbela não se moveu. Ficou imóvel por alguns segundos, observando a sogra ser atingida pelo karma instantâneo com um olhar frio, destituído de qualquer compaixão. Por dentro, Lisbela sorria de satisfação. Ela sabia que um ataque cardíaco ou um derrame leve, causado pelo choque extremo, havia atingido aquele corpo velho. Somente quando o corpo de Dona Jussara amoleceu e ela perdeu a consciência, Lisbela começou a encenar pânico. Ela gritou, chamando os vizinhos, e correu para fora de casa com o rosto banhado em lágrimas artificiais. Ela gritava histericamente que a sogra havia desmaiado do nada. Os vizinhos correram, chamaram o SAMU e o quintal da casa virou um alvoroço. Quando os paramédicos colocaram Dona Jussara na ambulância, Lisbela sentou-se ao lado dela com o rosto banhado em prantos. No entanto, por trás do lenço que cobria metade de seu rosto, os lábios de Lisbela se curvaram em um sorriso sutil e muito macabro. Seu plano de vingança apenas havia começado, e o primeiro round foi vencido de lavada. E o melhor, sem que ela precisasse sujar as próprias mãos. O corredor do hospital particular de luxo era frio e cheirava fortemente a medicamentos. No entanto, Lisbela estava sentada em uma cadeira na sala de espera com as costas retas, ignorando a agitação das enfermeiras que passavam. Seus pensamentos viajaram de volta ao passado 1 ano atrás. A época em que ela ainda era uma mulher cega de amor e acreditava que o casamento era o porto seguro definitivo. Naquela época, ela não suspeitava de que estava entregando o próprio pescoço a uma família faminta de parasitas. Lisbela lembrou-se do início daquele desastre, das mentiras tão habilmente tecidas por Cássio, o homem que ela outrora considerava um príncipe, mas que se revelou apenas um ator habilidoso. Antes, Cássio havia pedido sua mão com uma postura convincente. Apresentou-se como um empreiteiro de sucesso que estava iniciando um grande projeto no interior do estado. Sua aparência era sempre impecável, com camisas bem passadas,
E o carro luxuoso, como Lisbela descobriria mais tarde, era alugado por diária. Cássio sabia muito bem que Lisbela era filha única e órfã. Uma jovem que possuía uma herança considerável, um grande sítio e lotes de terra na região metropolitana da capital. Cássio e sua mãe, Dona Jussara, viam em Lisbela não uma companheira de vida, mas um caixa eletrônico ambulante, cuja senha seria facilmente descoberta com palavras doces. Eles achavam que Lisbela era uma moça ingênua do interior, burra em questões financeiras. Após o casamento, a máscara de Cássio começou a rachar lentamente. No primeiro mês, ele deu a desculpa de que sua obra havia sido embargada por problemas de alvará na prefeitura. No segundo mês, disse que foi roubado pelo sócio e precisava de capital de giro. Lisbela, que na época ainda confiava plenamente no marido, entregou-lhe parte de suas economias. No entanto, esse dinheiro nunca virou capital de negócio. Lisbela descobriu isso pelos recibos deixados nos bolsos das calças de Cássio ao lavar as roupas. O dinheiro havia ido para sites de apostas esportivas, cassinos online e casas noturnas. Quando Lisbela o questionava, Cássio explodia de raiva, chamando-a de esposa que não apoia o marido, mesquinha e ingrata. O sofrimento de Lisbela era agravado pela intromissão de Dona Jussara. A sogra não lhe dava um dia de paz. Toda vez que a visitava, encontrava algum defeito. Dizia que a comida de Lisbela era sem sal, a casa não estava limpa o suficiente, e o mais doloroso de tudo, os insultos sobre o útero de Lisbela. Dona Jussara frequentemente insinuava na frente de parentes que Lisbela era uma terra seca que não conseguia dar frutos, embora, na realidade, fosse Cássio quem raramente tocava em Lisbela e se recusava a ir ao urologista. Lisbela engolia todas aquelas ofensas, tentando ser uma esposa paciente e devota, na esperança de que um dia os corações do marido e da sogra amolecessem. O ponto de ruptura no coração de Lisbela ocorreu há 6 meses. Naquela época, Cássio começou a chegar em casa tarde frequentemente, ou sequer voltava, dando a desculpa de estar fazendo hora extra no canteiro de obras, até que um dia Cássio levou uma mulher para casa. O nome dela era Monique. Cássio a apresentou como sua nova secretária, que o ajudava com a burocracia do projeto. Monique tinha uma aparência de dondoca, usava bolsas que pareciam caras e tinha um jeito afetado de falar. Mas o que partiu o coração de Lisbela não foi o surgimento de Monique, e sim a recepção dada por Dona Jussara. A sogra recebeu Monique com abraços calorosos, como se Monique fosse a verdadeira nora. Na frente de Lisbela, Dona Jussara cobriu Monique de elogios. Ela comparava a aparência bem cuidada de Monique, suas unhas de gel impecáveis e o cabelo escovado com o visual caseiro e simples de Lisbela. Elogiava Monique, dizendo que ela parecia uma mulher de classe, filha de gente rica. Ao contrário de Lisbela, que era chamada de caipira só porque gostava de usar roupas confortáveis em casa. Lisbela era tratada como uma empregada em sua própria casa. Era obrigada a fazer sucos e preparar o almoço para Cássio, Dona Jussara e Monique, que ficavam rindo à toa na sala de estar. Eles falavam sobre negócios fictícios, sobre planos de passar as férias no Nordeste e sobre um futuro brilhante, como se Lisbela nem estivesse ali. O que eles não sabiam é que Lisbela não era tão pobre e estúpida quanto pensavam. A casa onde moravam em um bairro nobre, que Cássio dizia ser alugada, embora o dinheiro do aluguel também saísse do bolso de Lisbela, na verdade fora comprada por Lisbela com o dinheiro que herdara do pai, muito antes do casamento, mas a escritura do imóvel ficava guardada no cofre do banco, não no guarda-roupa de casa. Lisbela também era a acionista majoritária de uma fábrica de tecidos bem-sucedida que era administrada por um homem de sua total confiança, seu tio materno. Lisbela escondia intencionalmente sua verdadeira identidade para encontrar um homem que a amasse genuinamente por quem ela era, e não por sua fortuna. Infelizmente, ela conseguiu Cássio. Uma noite, Lisbela fingiu estar dormindo, enquanto Cássio falava ao telefone na sacada do quarto. A voz de Cássio podia ser ouvida claramente no silêncio da noite. Ele conversava com Monique com um tom repugnantemente carinhoso. "Tenha paciência, amor", disse Cássio na ocasião. "Aquela idiota ainda tem mais um lote de terra que não vendeu. Assim que ela vender para pagar minhas dívidas de jogo, que eu disse serem dívidas da obra, nós pegamos o dinheiro e eu peço o divórcio. Depois disso, a gente casa de papel passado. Minha mãe também não vê a hora de ter uma nora como você,
em vez daquela sonsa da Lisbela. Aquelas palavras cravaram no peito de Lisbela de forma mais afiada que um punhal. Naquela noite, sob as cobertas, Lisbela não chorou. Suas lágrimas haviam secado. Seu amor sincero virou cinzas, e dessas cinzas nasceu uma determinação em chamas. Ela percebeu que não estava apenas sendo traída, mas lentamente roubada e com planos de ser descartada como lixo, depois de ser espremida até a última gota. As mentiras de Cássio sobre o trabalho, o falso afeto de Dona Jussara e a astúcia de Monique, que, descobriu-se, era a ex-namorada de Cássio que voltou porque achava que ele havia ficado rico. Tudo isso se tornou combustível para o ódio de Lisbela. Lisbela começou a cavar mais fundo. Contratou secretamente um detetive particular. Os fatos que ela descobriu foram avassaladores. Na verdade, Cássio havia sido demitido de seu verdadeiro emprego como peão de chão de fábrica, o qual ele disfarçava como trabalho de empreiteiro há um ano. Todo esse tempo, eles viveram das economias de Lisbela, que ele esbanjava aos poucos. A própria Monique não era filha de gente rica. As bolsas de marca que ela exibia eram falsificações baratas de camelô e, na realidade, ela estava desempregada e atolada até o pescoço em dívidas no Serasa e em financeiras de crédito online. Os dois, Cássio e Monique, junto com Dona Jussara, formavam uma quadrilha de parasitas, tentando sugar o sangue de Lisbela até a última gota. Ao descobrir tudo isso, Lisbela deixou de ser a vítima. Começou a desempenhar seu próprio papel. Tornou-se mais submissa, mais burra e mais ingênua na frente deles. Enquanto nos bastidores, começou a arquitetar um plano. Ela permitiu que eles se sentissem vitoriosos. Permitiu que se sentissem por cima, até abaixarem a guarda. E hoje, naquele hospital, Lisbela olhava para a porta da emergência com um olhar vazio, porém calculista. Ela sabia que o estrogonofe envenenado era apenas o começo. Ela ainda não havia jogado sua carta na manga. Ainda não lhes mostrara quem era a verdadeira dona daquele palco. Lisbela cerrou os punhos, sentindo a frieza da aliança de casamento que ainda estava em seu dedo. Um símbolo de uma promessa sagrada que fora profanada com veneno e traição. Ela jurou que não haveria perdão para aqueles que tentaram matá-la, tanto moral quanto fisicamente. 3 dias antes de ocorrer o chocante incidente com o estrogonofe envenenado, a atmosfera na casa de Lisbela já parecia estranha. Naquele dia, o céu nublado pairava baixo sobre o telhado da casa, criando sombras cinzentas, como se previsse uma tempestade iminente. Lisbela voltou para casa mais cedo do que de costume. Ela disse aos funcionários da fábrica que estava com dor de cabeça, mas, na verdade, sentia uma inquietação inexplicável. Sua intuição de esposa traída parecia guiar seus pés, fazendo-a pisar devagar ao entrar no quintal de casa. O carro de Cássio não estava na garagem, o que significava que seu marido estava em algum lugar, possivelmente apostando ou se encontrando com Monique. No entanto, as rasteirinhas de Dona Jussara estavam na varanda. Ao lado delas, sapatos de salto alto baratos que Lisbela conhecia muito bem. Os sapatos de Monique. O coração de Lisbela bateu mais rápido. Ela não entrou pela porta da frente. Tirando cuidadosamente suas sapatilhas, caminhou na ponta dos pés até a porta lateral que dava direto para a cozinha e a sala de jantar. A porta estava entreaberta, deixando uma fresta suficiente para que os sons vazassem para fora. Lá de dentro, vinha o cheiro apetitoso de comida sendo preparada. O aroma de cogumelos refogados em um molho espesso. No entanto, esse aroma foi imediatamente sobreposto por uma risada maligna e estridente. Era a voz de Dona Jussara, rindo alegremente junto com Monique. Lisbela pressionou as costas contra a parede externa, prendendo a respiração. Espiou pela fresta. Ali, em sua própria cozinha, ela viu uma cena que fez seu sangue ferver e gelar ao mesmo tempo. Dona Jussara estava em pé no fogão, mexendo uma panela grande de estrogonofe. Monique estava ao lado, segurando um pequeno pacote de papel pardo. Seus rostos pareciam tão excitados, como 2 bruxas preparando uma poção mortal. Ouviu-se a voz rouca, porém nítida, de Dona Jussara. Ela ordenava a Monique que despejasse o conteúdo do pacote aos poucos. Dona Jussara disse em um tom frio que não se podia colocar tudo de uma vez. O objetivo era garantir que Lisbela não morresse subitamente, o que poderia levantar suspeitas na polícia civil. O plano era fazer Lisbela ficar doente primeiro, vomitar sangue,
destruição lenta dos órgãos internos, como se tivesse sido atingida por uma doença misteriosa ou mal olhado. Dessa forma, quando Lisbela morresse, tudo pareceria natural, e Cássio conseguiria rapidamente a certidão de óbito e a herança sem nenhum obstáculo legal. A mão de Lisbela tremeu violentamente, cobrindo a boca para não gritar. Lágrimas de fúria brotaram em seus olhos. Ela sempre soube que a sogra era ruim, mas não esperava que a velha fosse uma assassina de sangue frio. Lisbela percebeu que sua vida estava em jogo na mesa de jantar. Monique riu baixinho da instrução, perguntando: "Não vai ficar com um gosto amargo?" Dona Jussara ignorou a preocupação, dizendo que o creme de leite espesso esconderia o gosto do chumbinho de alta qualidade que haviam comprado no mercado clandestino. Em vez de invadir o cômodo e armar um escândalo, o que apenas as deixaria em alerta, Lisbela recuou devagar. Ela se lembrou de uma encomenda que havia comprado na internet na semana anterior. Um pacote com 3 minúsculas câmeras espiãs, sem fio, do tamanho de botões de camisa. Inicialmente, ela as comprou apenas para vigiar se Cássio trazia Monique para o quarto do casal enquanto ela estava no trabalho. Mas agora a função delas havia mudado. Tornaram-se uma ferramenta de sobrevivência. Lisbela esperou o momento oportuno, quando ouviu que Dona Jussara e Monique foram para a sala assistir à televisão. Enquanto o estrogonofe cozinhava, Lisbela entrou sorrateiramente pela porta dos fundos. Prendendo a respiração, ela instalou uma pequena câmera no canto superior do armário da cozinha, apontada diretamente para o fogão. Escondeu outra entre os arranjos de flores na sala de jantar e instalou a última na sala de estar. As câmeras estavam conectadas ao armazenamento em nuvem de seu smartphone. Garantindo que as câmeras estivessem ativas, Lisbela não parou por aí. Aproveitou o curto espaço de tempo para entrar no escritório de Cássio, que normalmente ficava trancado, mas naquele dia a porta estava levemente encostada por descuido dele. Na mesa de trabalho bagunçada, debaixo de uma pilha de revistas de carros, Lisbela encontrou uma pasta vermelha. Suas mãos abriram a pasta rapidamente. Lá dentro, Lisbela encontrou uma cópia de uma procuração de plenos poderes falsa, com firma reconhecida por um tabelião corrupto. Ao lado, havia documentos impressos. Descobriu-se que Cássio, ao acessar secretamente a conta dela no Gov.br, não apenas fez empréstimos com agiotas e financeiras no nome dela, mas também preparou documentos para transferir a escritura da casa. Lisbela quase soltou uma risada amarga. Cássio, aquele marido idiota, pelo visto não sabia que todos os direitos daquela mansão estavam firmemente protegidos no cartório de registro de imóveis. No entanto, ele havia pago a um despachante fraudulento para fazer a procuração falsa e contrair um empréstimo clandestino. Essa era a segunda arma, e muito letal. Com essa prova, Lisbela poderia colocar Cássio na cadeia sob acusações de falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e estelionato. Naquela tarde, Lisbela saiu de casa discretamente pelo mesmo caminho. Foi a uma cafeteria próxima, acalmando seus nervos que ainda tremiam. Na tela do celular, ela revisou a gravação que acabara de ser capturada pelas câmeras. A imagem de Dona Jussara polvilhando o veneno em pó estava cristalina. Até mesmo o som daquela conversa podre era perfeitamente audível. Lisbela salvou o arquivo em 3 lugares diferentes: no celular, no notebook, e o enviou para o e-mail do Dr. Teodoro Machado, o advogado de confiança de seu falecido pai. Naquele dia, Lisbela voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou Dona Jussara e Monique com um sorriso amigável de sempre. Embora seu coração gritasse de nojo, ela até elogiou o cheiro do strogonofe, o que fez Dona Jussara sorrir vitoriosamente, achando que seu plano estava indo de vento em popa. Lisbela segurava em mãos a arma de destruição em massa para aniquilar aquela família de parasitas. Só precisava esperar o momento certo para puxar o gatilho. E esse momento chegou 3 dias depois, quando a sogra a forçou a comer o prato sozinha. Lisbela estava pronta. Ela não seria uma vítima. Ela seria a juíza, a promotora e a carrasca daqueles que a traíram. Voltando ao presente, no corredor do hospital cheirando a antisséptico, Dona Jussara ainda estava na UTI após sofrer um derrame leve, causado pelo choque da história inventada por Lisbela. Na luxuosa sala de espera, Lisbela estava sentada com uma expressão facial que ela havia ensaiado meticulosamente para parecer preocupada. Porém,
Seus olhos permaneciam alertas, monitorando a situação. Cássio estava sentado do lado oposto, de cabeça baixa, arrancando os cabelos em desespero. Monique sentava-se ao lado de Cássio, acariciando suas costas com exagero e lançando, de vez em quando, olhares venenosos para Lisbela. De repente, Cássio se levantou e olhou fixamente para Lisbela. Com uma voz contida, mas cheia de fúria, ele a culpou pelo ocorrido. Cássio acusou Lisbela de negligência por ter dado comida estragada à mãe dele. Cássio, claro, não sabia do veneno. Sabia apenas que a mãe havia desmaiado ao ouvir que ele tinha comido os cogumelos. Lisbela baixou a cabeça, interpretando o papel de esposa culpada. Ela pediu desculpas baixinho, dizendo que não queria assustar a mãe dele, que havia apenas sido sincera ao contar que Cássio e Monique tinham comido a refeição. Uma mentira que ela continuava sustentando para que o teatro prosseguisse. Por trás de seu rosto triste, o cérebro de Lisbela trabalhava a 1000 por hora, desenhando a estratégia. Enquanto Cássio e Monique discutiam sobre quem deveria passar a noite com Dona Jussara no hospital, Lisbela pediu licença, dizendo que iria comprar comida e remédios. Assim que ela sumiu do campo de visão deles e entrou em seu carro no estacionamento, a expressão de tristeza desapareceu instantaneamente. Foi substituída por uma feição fria e resoluta. Lisbela pegou seu celular particular, ligou para o Dr. Teodoro Machado, o advogado sênior que cuidava dos bens de seu pai e que agora era o único que conhecia a verdadeira identidade de Lisbela como herdeira universal. Do outro lado da linha, a voz grave de Dr. Teodoro atendeu, pedindo as próximas instruções. Lisbela deu a ordem com firmeza e sem hesitação. Pediu a Teodoro que processasse imediatamente os resultados da análise laboratorial da amostra do Strogonoff, que Lisbela havia guardado em segredo antes de jogar os restos no ralo da pia. Naquela manhã, antes de Dona Jussara aparecer cobrando respostas, Lisbela já havia retirado um pouco do molho e dos cogumelos, colocado em um pote esterilizado e enviado via motoboy para um laboratório forense particular. Os resultados preliminares, que Teodoro havia enviado por mensagem, provocaram um leve sorriso nos lábios de Lisbela. Positivo para arsênico, composição do chumbinho, em uma dose que seria letal com consumo contínuo ou causaria danos irreversíveis aos órgãos. Essa prova material, somada às gravações das câmeras, era mais do que suficiente para trancar Dona Jussara na cadeia pelo resto da vida sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado. Contudo, Lisbela não queria apenas mandá-los para a cadeia. Isso seria rápido e fácil demais. Ela queria destruir-los por completo, moral, social e financeiramente. Queria humilhar-los na frente de todos que até então a desprezavam. Lisbela instruiu Teodoro a preparar todos os documentos de propriedade, as provas dos desvios de dinheiro da empresa feitos por Cássio e os comprovantes de suas dívidas astronômicas. Tudo deveria ser formatado cuidadosamente em uma apresentação de slides. Em seguida, Lisbela ligou para uma agência de eventos e buffet de alto padrão. Contratou serviços completos para uma festa dali a 2 semanas. O título do evento soava muito nobre: Festa de Celebração pela Recuperação de Dona Jussara e Reunião de Família. Lisbela planejava forçar a alta médica de Dona Jussara no dia seguinte, sob o pretexto de que o cuidado domiciliar, home care, seria mais confortável. Embora, na verdade, seu objetivo fosse atrair a presa para a armadilha final, ela convidaria a todos: a arrogante família de Cássio, os vizinhos fofoqueiros do condomínio, as amigas da igreja de Dona Jussara. Convidaria até o chefe de Monique, Zora. Caso ela realmente trabalhasse em algum lugar, e os parceiros de jogo de Cássio. Lisbela visualizava o cenário: uma festa luxuosa, comida farta. E no ponto alto ela exibiria um vídeo de homenagem, que na verdade seria a gravação dos crimes deles. Seria a execução pública perfeita. Lisbela queria ver os rostos empinados desmoronarem quando suas máscaras fossem arrancadas diante de dezenas de pessoas. Após passar todas as instruções, Lisbela retornou ao quarto do hospital, carregando sacolas com lanches de uma padaria chique para Cássio e Monique. Entregou a comida com um sorriso assustadoramente genuíno. Comam, Cássio, Monique. Vocês precisam de forças para cuidar da sua mãe, disse Lisbela com suavidade. Cássio pegou a comida com grosseria,
sem agradecer. Monique a olhou com desconfiança, mas acabou comendo também, pois estava faminta. Lisbela os observava comer com o olhar de um predador que engorda a presa antes do abate. Naquela noite, Lisbela sentou-se ao lado da cama de Dona Jussara, que ainda dormia um sono agitado. Lisbela aproximou o rosto do ouvido da sogra e sussurrou tão baixinho que Cássio, esparramado no sofá, não pôde ouvir. Melhore logo, sogra. Eu preparei uma grande festa para a senhora lá em casa. Todo mundo vai saber o quão bem a senhora sabe cozinhar. Os dedos de Dona Jussara tremeram levemente, um sinal de que seu subconsciente captara a ameaça. Lisbela endireitou-se, ajeitando o cobertor da sogra com um cuidado fingido. O plano de vingança estava totalmente traçado. Não havia mais volta. A arma estava carregada, as provas em mãos e o palco para o espetáculo estava montado. Só restava aguardar a abertura das cortinas para o ato final e sangrento. Lisbela sentiu a adrenalina inundar seu corpo. A dor da traição, que ela reprimira por tanto tempo, agora se transformara em combustível, dando-lhe uma força incalculável. Ela não era mais a ingênua Lisbela. Era uma nêmesis, vinda para cobrar sua dívida. A luz fria das lâmpadas fluorescentes no quarto particular do hospital refletia-se no piso branco impecável, criando uma atmosfera estéril e opressiva. O bip constante do monitor cardíaco, bip, 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 era o único sinal de vida naquele quarto congelante. Dona Jussara estava deitada debilmente no leito do hospital. O lado direito de seu corpo estava paralisado, sequelas do derrame leve que a atingiu ao ouvir a falsa notícia da morte do filho. Seus olhos, normalmente perspicazes e calculistas, agora pareciam murchos. No entanto, o terror era evidente neles. Ela estava consciente, mas sua boca parecia pesada. A língua adormecida impedia que pronunciasse claramente qualquer palavra. No longo sofá no canto do quarto, Cássio e Monique estavam sentados separados. Em vez de cuidarem amorosamente de Dona Jussara, estavam grudados nos celulares. Cássio parecia frustrado, resmungando palavrões em voz baixa, enquanto olhava para o saldo zerado de sua conta no aplicativo do banco. Monique, com uma indisfarçável expressão de tédio, estava ocupada lixando as unhas, como se estivesse no salão de beleza e não num hospital cuidando da futura sogra doente. Aquela cena era de uma ironia extrema para Dona Jussara. O filho e a nora perfeita que ela tanto defendeu, pelos quais esteve disposta a virar assassina, agora a ignoravam em seu momento de total impotência. A porta do quarto se abriu lentamente. Lisbela entrou com elegância, carregando uma linda cesta de frutas frescas. Seu visual de hoje era um pouco diferente. Vestia uma blusa branca de tecido nobre e calça de alfaiataria creme. Os cabelos estavam presos num coque impecável, criando uma imagem refrescante, porém sóbria. Em seu rosto repousava um sorriso sutil e enigmático. Cássio, Monique, vocês devem estar exaustos, cumprimentou Lisbela com uma voz suave e apaziguadora. Eu trouxe frutas e alguns petiscos. Se quiserem almoçar ou tomar um café na lanchonete lá embaixo, podem ir. Eu fico com a sua mãe. Cássio ergueu a cabeça na hora. Seus olhos brilharam com a proposta. Ele já não aguentava mais ficar trancado naquele quarto com cheiro de remédio. Ainda bem que você teve a decência de aparecer. Fica de olho na minha mãe direito. Vê se não faz outra cagada para ela passar mal de novo. Rosnou Cássio de forma rude, levantando-se e pegando sua jaqueta de couro. Virou-se para Monique. Bora, amor. Vamos procurar um lugar decente para comer lá fora. Monique concordou com entusiasmo, guardando a lixa na bolsa, sem sequer olhar ou se despedir de Dona Jussara, que jazia incapacitada na cama. Ela saiu rebolando atrás de Cássio. Não enrola, Lisbela. Eu não tô afim de passar a tarde toda aqui, soltou Monique, antes da porta se fechar com um clique. Lisbela apenas deu um sorriso irônico para si mesma. Ela sabia que aqueles dois já haviam transferido as coisas de Monique descaradamente para a casa dela enquanto estava no hospital, mas aquilo a beneficiava. Agora, no quarto, estavam apenas Lisbela e Dona Jussara. O silêncio reinou novamente, mas desta vez parecia muito mais denso e sufocante. Lisbela colocou a cesta de frutas no criado mudo e puxou a cadeira de visitante para bem perto da cama, colada ao ouvido de Dona Jussara, que ainda funcionava perfeitamente. Sentou-se calmamente, cravando o olhar no rosto da sogra.
No rosto de Lisbela não havia mais medo nem ingenuidade. Seu olhar era gélido, afiado e perfurante como o bisturi de um cirurgião pronto para dissecar a verdade. Dona Jussara tentou falar. Seus lábios tremeram, emitindo ruídos incompreensíveis. Lisbela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ela se inclinou para a frente, encostando quase os lábios no ouvido de Dona Jussara. Sogra, quer perguntar sobre o Cássio? Está chocada? Sim. Vendo que o Cássio está vivo e saudável, não foi envenenado, não está espumando pela boca como a senhora imaginou? Os olhos de Dona Jussara se arregalaram e seu coração disparou. Bip, bip, bip. O ritmo do monitor começou a acelerar levemente. Lisbela continuou seu sussurro num tom muito calmo, como se estivesse contando uma história de ninar. Sogra, sabe, aquele estrogonofe de cogumelos que a senhora preparou com o ingrediente secreto. Na verdade, ninguém comeu. Eu menti. Sogra, quando a senhora chegou em casa e perguntou da comida, percebi na hora que a senhora estava ali só aguardando a notícia do meu velório. Então, eu resolvi preparar uma surpresinha para a senhora. Eu disse que o Cássio comeu. E pimba, a senhora caiu dura de pavor na mesma hora. Lágrimas começaram a se acumular nos cantos dos olhos de Dona Jussara. Ela queria gritar, chamar a enfermeira, mas o próprio corpo a traiu. Estava presa em sua própria carne, obrigada a ouvir a confissão da mulher que ela sempre achou que fosse uma retardada. Por que eu não comi? Lisbela fez uma pausa. Sua mão estendeu-se para arrumar os cabelos despenteados de Dona Jussara com um movimento suave demais, contrastando com o peso de suas palavras. Porque eu vi a senhora. 3 dias atrás eu cheguei mais cedo da fábrica. Eu estava atrás da porta da cozinha quando a senhora e a Monique colocaram chumbinho na panela. Eu ouvi tudo. Sogra, seu planinho sujo de me matar aos poucos, para meus órgãos pararem, para o Cássio botar a mão na minha herança. A respiração de Dona Jussara ficou ofegante. O som do monitor acelerou. Bip, 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 bip. Um pânico indescritível apoderou-se dela, do peito até as pontas dos pés. Seu segredo havia sido descoberto. A nora sabia de tudo. E sabe qual é a melhor parte? Lisbela tirou o celular do bolso, reproduzindo um vídeo curto sem som. Ela posicionou a tela diretamente no campo de visão de Dona Jussara. Na tela, exibia-se a nítida gravação de alta resolução da câmera espiã. A mão enrugada de Dona Jussara despejando o pó de veneno do pacote, pardo dentro da panela de estrogonofe. Monique rindo ao lado. Eu tenho a gravação, sogra, em altíssima qualidade, e eu não joguei a comida fora. A amostra já passou pelo laboratório forense. Deu positivo, dose letal de arsênico. A Polícia Civil só está esperando eu registrar o boletim de ocorrência. Mas não se preocupe, eu ainda não fui à delegacia. Quero que a senhora receba a alta primeiro. Quero que a senhora esteja presente na festa de celebração que estou organizando lá em casa para depois de amanhã. Uma festa de boas-vindas para a minha amada sogra. Lá na frente de todos os vizinhos do condomínio e da família inteira que a senhora tanto se gaba, nós vamos assistir a esse vídeo no telão. Juntos. O corpo de Dona Jussara teve um espasmo violento. Os olhos esbugalharam-se como se fossem saltar das órbitas. O medo da cadeia, a vergonha inimaginável perante a sociedade e a constatação de que havia perdido feio para Lisbela atacaram sua sanidade de uma só vez. A pressão arterial disparou. O monitor cardíaco começou a emitir um alarme agudo e contínuo. A porta do quarto abriu num rompante. O médico plantonista e 2 enfermeiras entraram apressados, com rostos em pânico. O que está acontecendo aqui? O que houve com a paciente? Gritou o médico, checando os sinais vitais de Dona Jussara, que convulsionava de leve. Lisbela imediatamente recuou alguns passos. Seu rosto mudou num piscar de olhos, enchendo-se de desespero e lágrimas forçadas. Doutor, ajude a minha sogra. Eu não sei, doutor. Eu só estava massageando a mão dela e de repente ela começou a tremer de novo. Meu Deus, Dona Jussara, o que foi agora? Soluçou Lisbela com uma voz extremamente convincente. O médico, focado em injetar um sedativo e estabilizar a paciente, não suspeitou em nada do comportamento da nora, que parecia tão dedicada e apavorada. Enquanto isso, no canto do quarto, com as mãos cobrindo o rosto como se estivesse chorando copiosamente, Lisbela dava um sorriso diabólico. O primeiro ataque psicológico
Foi um sucesso absoluto. Ela havia pulverizado a alma da sogra. Agora, Dona Jussara viveria num estado de terror permanente, contando os minutos para o dia do juízo final que aconteceria em 2 dias. A prisão da mente era muito mais cruel que qualquer cela com grades. 2 semanas depois, a mansão de Lisbela estava lotada de convidados em clima de festa. Na espaçosa sala de estar de conceito aberto, montou-se uma longa mesa de banquete repleta de salgados finos, pratos do buffet de luxo e taças de cristal. O cheiro maravilhoso da comida flutuava no ar, abrindo o apetite dos convidados que começaram a chegar no início da noite. Lisbela levara a organização daquele evento muito a sério. Convidou todo mundo, os vizinhos ricos do condomínio, os parentes distantes de Cássio que costumavam humilhar lá nas festas de fim de ano, as amigas linguarudas do grupo de oração de Dona Jussara e até alguns sócios de Cássio, que na verdade eram seus parceiros de bar e jogo do bicho. Na cabeceira da mesa, Cássio estava de pé, todo orgulhoso, vestindo um terno novo de grife, pago, obviamente, com o cartão de crédito adicional cuja fatura Lisbela quitava. Ao lado dele, Monique exibia um vestido de renda justo que marcava bem suas curvas. Ela sorria abertamente, recebendo os convidados como se fosse a dona do lugar. Ambos transbordavam arrogância. Achavam que aquele evento era uma iniciativa desesperada de Lisbela, uma forma de pedir perdão e tentar reconquistar o favor da família do marido. Sentiam-se os grandes campeões. Acreditavam que Lisbela finalmente havia sido domada e colocada no seu devido lugar. Dona Jussara estava sentada numa cadeira de rodas no local de maior destaque, de frente para uma gigantesca Smart TV. Seu rosto parecia ter envelhecido 10 anos em questão de dias. Um lado de sua face ainda repuxava devido ao derrame, e seu olhar era vazio, mas banhado em terror absoluto. Não conseguia falar direito, apenas balbuciava. Toda vez que seu olhar cruzava com o de Lisbela, que circulava coordenando os garçons do buffet, o corpo de Dona Jussara tremia. Ela queria avisar Cássio, queria gritar para Monique fugir dali, mas a língua estava presa. Lisbela fez questão de que Dona Jussara ficasse bem confortável em sua cadeira, travando as rodas para que não pudesse escapar. Assim que os convidados se serviram, Cássio levantou-se e bateu com o garfo em sua taça de cristal para fazer um brinde. Atenção, por favor. Muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. A voz potente de Cássio ressoou pela sala. Fizemos esta festa em agradecimento por Deus ter salvo a vida da minha mãe e também para celebrar a união da nossa família. Como chefe desta casa, quero pedir as orações de vocês para que meus negócios de engenharia continuem prosperando e eu possa dar tudo de bom para minha família. Cássio lançou um olhar maldoso para Lisbela, que estava perto da escada. E espero que a minha esposa Lisbela, daqui para frente, seja mais cuidadosa com os afazeres de casa e com a saúde dos mais velhos. Alguns parentes de Cássio deram risadinhas baixinhas ao ouvirem a alfinetada. Os vizinhos começaram a cochichar. Lisbela apenas abaixou a cabeça e deu um sorriso fraco. Paciência, pensou consigo mesma. O show já vai começar. Mas agora, antes de atacarmos a sobremesa, continuou Cássio, a Lisbela me disse que preparou um vídeo de homenagem para a família. Por favor, Liz, bota o vídeo aí, mas não enrola muito. Cássio sentou-se ao lado de Monique, que prontamente se enroscou de forma exibida no braço dele. As luzes da sala principal foram sutilmente apagadas. Todos os olhares se voltaram para o telão da Smart TV pendurada na parede. Lisbela andou calmamente até o notebook conectado à TV. Ela apertou a tecla Enter. O que apareceu na tela não foram fotos felizes de viagens para a praia ou momentos em família. O vídeo começou exibindo uma data e hora no canto superior esquerdo. Há 3 dias, 16h30, a imagem mostrando a própria cozinha daquela casa era nítida e com cores vibrantes. Todos os convidados ficaram em um silêncio confuso. Na tela, viam-se Dona Jussara e Monique em pé diante do fogão. O som cristalino invadiu a sala. Despeja logo tudo, Dona Jussara. E se ficar com gosto amargo, a voz de Monique ecoou em alto e bom som pelas caixas de som acústicas. Não vai. O creme de leite é grosso. Deixa aquela caipira da Lisbela morrer aos poucos. Deixa os órgãos dela pararem de funcionar. Assim todo mundo vai achar que foi doença. E quando ela bater as botas, o Cássio casa com você de papel passado e a gente fica com toda a fortuna dela,
Soou a voz fria e perversa de Dona Jussara. A atmosfera festiva, que antes era cheia de vida, transformou-se instantaneamente num silêncio sepulcral que gelava a espinha. O tilintar dos talheres cessou. As bocas dos convidados se abriram em estado de choque. Na cadeira de rodas, Dona Jussara fechou os olhos com força. As lágrimas desciam por suas bochechas afundadas. Cássio pulou da cadeira num salto. Seu rosto perdeu toda a cor. Que porra é essa? Desliga isso. Tira isso da tela agora. Berrou ele em pânico, tentando correr até o notebook. Mas dois homens enormes, seguranças particulares contratados por Lisbela, bloquearam seu caminho. Cássio foi empurrado com tanta força que caiu de volta na cadeira. O vídeo mudou. Surgiu o próximo slide. Slide 2. Prova de propriedade da casa. Na tela, apareceu em tamanho gigante a cópia da matrícula do cartório de registro de imóveis da mansão. Estava bem claro e grifado o nome da proprietária, Lisbela de Albuquerque. Ao lado, a foto de um contrato de empréstimo com agiotas que colocava a casa como garantia, assinado por Cássio, usando uma procuração falsa. Embaixo, letras vermelhas e garrafais. Cássio mora de favor na casa da esposa e tenta roubar o imóvel falsificando assinaturas. Os sussurros dos vizinhos rapidamente evoluíram para exclamações de nojo e escárnio. Gente do céu, o cara era bancado por ela o tempo todo. Que absurdo. Falsificou o documento e a mãe dele tentou envenenar a nora. Monique tentou se levantar e sair de fininho, mas Lisbela pegou o microfone. Sua voz era calma, dominante e glacial, 180 graus diferente da bobinha Lisbela que eles conheciam. Espera aí, Monique. Aonde a madame vai? Disse Lisbela. A atração principal ainda não acabou. Um holofote iluminou Monique, que estava com cara de quem ia vomitar. Slide 3. Provas de desvio e ficha criminal. Apareceram os extratos bancários mostrando a transferência de grandes quantias da conta da fábrica têxtil de Lisbela direto para o Pix de Monique. Em seguida, a foto da ficha criminal de Monique tirada numa delegacia da Polícia Civil com a manchete "Presa por estelionato. Golpe de pirâmide financeira. 2021. Como os senhores podem ver, começou a falar Lisbela em alto e bom tom, encarando os convidados que agora olhavam com o mais puro nojo para a família feliz. Todo esse tempo eu fiquei quieta. Eu me fiz de burra. Eu deixei meu marido se apresentar por aí como empresário de sucesso, quando não passa de um peão desempregado que vive do dinheiro do meu falecido pai. Eu aguentei a minha sogra me humilhar, mas quando eles colocaram chumbinho na minha comida para me matar, me desculpem, eu tive que reagir. Cássio tremia descontroladamente. Olhou ao redor. Os olhares dos vizinhos endinheirados, que antes o bajulavam, agora fuzilavam com ódio. Seus próprios parentes abaixaram as cabeças de vergonha. Ninguém ousou abrir a boca para defendê-lo. Ele estava arruinado. A imagem de macho alfa, provedor e rico foi esmigalhada em questão de minutos. Liz, amorzinho, isso é um mal-entendido. Tentou se justificar Cássio, com uma voz trêmula e fina que soava patética. Mal-entendido é a puta que pariu. Interrompeu Lisbela rispidamente no microfone. Os laudos do laboratório atestaram dose letal de arsênico na panela de casa. O vídeo tá aí. O motivo também. Roubar a minha herança. Não tem porra de mal-entendido nenhum. De repente, o som das sirenes de viaturas policiais cortou a noite, quebrando a tensão da sala. As luzes vermelhas e azuis invadiram as janelas da varanda. Lisbela havia acionado a Polícia Civil com precisão cirúrgica de horário. Olha só, o Uber de vocês chegou, disse Lisbela, apontando para a porta da frente. Cássio caiu de joelhos no chão. As pernas falharam. Monique começou a berrar e chorar histericamente. Dona Jussara, em sua cadeira de rodas, só conseguia olhar para o nada, percebendo que passaria os últimos dias de sua vida na cadeia. O fruto da sua cobiça, sem limites. A noite de gala havia se transformado no dia do juízo que eles jamais esqueceriam. A atmosfera da festa, antes embalada por música ambiente e aromas culinários requintados, agora era um gelado campo de batalha. O vento noturno que entrava pelas portas de vidro do condomínio fechado parecia cortar os ossos, trazendo um clima tão pesado que poderia ser fatiado com uma faca. O telão ainda brilhava forte com a foto de presidiária de Monique estampada. Aquela imagem foi o carimbo de humilhação para a mulher que por meses pagou de patricinha.
Os convidados, vizinhos engravatados, primos invejosos de Cássio e as carolas da dona Jussara estavam congelados. Ninguém ousava se mover. Os pés pareciam chumbados ao chão numa mistura de choque, curiosidade mórbida e pavor. Eles testemunharam ao vivo a desintegração de uma família falsa, soterrada pelos escombros de sua própria sujeira. O som das sirenes da Polícia Civil rasgava o silêncio do condomínio de luxo, aproximando-se cada vez mais. As luzes de giro refletiam nas paredes de vidro da sala, lançando sombras macabras sobre os rostos lívidos de Cássio, Monique e dona Jussara. 3 viaturas pararam em frente ao portão de ferro recém-aberto. As portas se escancararam em sincronia e 6 policiais armados e de feições severas desembarcaram. O som das botas táticas batendo nas pedras da entrada soou como os pregos sendo martelados no caixão daqueles farsantes. Cássio, que antes ainda tentava argumentar com o rosto roxo de nervoso, agora sentiu as pernas virarem gelatina. Os joelhos batiam um no outro, e ele precisou se apoiar na borda da mesa do buffet para não despencar. Encarava os investigadores com olhos vazios. Dentro de sua cabeça, em curto-circuito, buscava desesperadamente um álibi ou um laranja para jogar a culpa, mas o dossiê que Lisbela jogara na Smart TV não deixava margem para dúvidas. Não havia para onde correr. Cássio olhou para Lisbela, num último pingo de esperança de achar piedade nos olhos da esposa, mas encontrou apenas a frieza de uma mulher que já havia enterrado a compaixão. O delegado da Polícia Civil passou pelo meio da multidão, que abria caminho como o Mar Vermelho. Parou bem na frente de Cássio, que parecia um rato acuado. Senhor Cássio Albuquerque, perguntou o delegado com voz grossa e autoritária. Cássio nem conseguiu emitir som. Apenas balançou a cabeça mecanicamente. Com base na denúncia formalizada pela senhora Lisbela de Albuquerque e nas provas recolhidas, o senhor está preso em flagrante por crimes de falsidade ideológica, estelionato continuado, falsificação de documento público e associação criminosa para tentativa de homicídio qualificado, declarou o delegado num tom alto para que a plateia ouvisse cada vírgula. O clique metálico das algemas travando os pulsos de Cássio ecoou estridente. Cássio desabou a chorar. Mas não era um choro de arrependimento. Era o choro acovardado de quem não tem culhão para assumir o que fez. Doutor, é mentira. Eu juro, armaram para mim. Minha mulher surtou. Ela está inventando tudo. Cássio berrava desesperado enquanto 2 investigadores o arrastavam pela sala. Monique, fala para eles. A gente não fez nada. Ao ver Cássio sendo rebocado como um bandido barato, a máscara de sonsa de Monique escorreu pelo ralo. Seu rosto bonito torceu-se em puro pânico. Quando uma policial feminina marchou na direção dela, Monique recuou aos tropeços, derrubando uma cadeira. Não bota a mão em mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi o Cássio que me obrigou. Foi ele que me mandou comprar o chumbinho. Eu sou vítima desse canalha, gritou Monique, aguda e esganiçada, tentando jogar o amante na fogueira. A facada nas costas entre os próprios criminosos foi tão rápida e nojenta que os vizinhos apenas balançavam as cabeças com desprezo. Senhora Monique da Silva, a senhora também está detida sob a suspeita de coparticipação em tentativa de homicídio qualificado e estelionato. A senhora pode contar as suas lorotas lá na delegacia, disse a policial, agarrando o braço da moça sem delicadeza e metendo as algemas. Monique deu um chilique, chutava o ar, arruinando a barra do vestido caro que agora a deixava com cara de palhaça. Enquanto isso, a prisão de dona Jussara provou ser a cena mais triste, mas a mais gratificante para Lisbela. A velha senhora, sempre tão altiva e de nariz empinado, estava encolhida, miserável, na cadeira de rodas. Fios de saliva escorriam do canto de sua boca torta pelo derrame. Seus olhos se arregalavam em pânico ao ver os paramédicos do SAMU acompanhados pela polícia. Ela queria gritar. Queria xingar Lisbela de nora maldita e ingrata. Mas sua garganta soltava apenas grunhidos e engasgos patéticos. O socorrista examinou rapidamente os sinais vitais antes de confirmar que ela estava apta para ser transferida sob custódia para a ala penitenciária de um hospital público. Dona Jussara é apontada como a autora material da tentativa de envenenamento com raticida, anunciou o investigador para os presentes. Quando a cadeira de rodas de Dona Jussara estava sendo empurrada rumo à ambulância escoltada, ela cruzou olhares com Lisbela. Por um segundo, tudo pareceu em câmera lenta.
Dona Jussara fez um olhar de cachorro abandonado, torcendo para que a nora sentisse dó de uma idosa paralisada. Lisbela caminhou na direção dela, abaixou-se um pouco e falou num tom que Dona Jussara e todos em volta ouviram com perfeição. Lembra do strogonofe, sogra? A senhora sempre me disse que a comida fica melhor quando servida bem quente. Sabe o que mais? O karma é do mesmo jeito. Fica ótimo servido quente. Aproveite o restinho da vida que lhe sobrou atrás das grades. Mas não se preocupe com a comida do presídio. Eu faço questão de mandar avisar para não colocarem chumbinho na sua marmita. Essas palavras foram um nocaute definitivo. Dona Jussara apertou os olhos. Lágrimas grossas despencaram de seu rosto pálido. Os ombros velhos tremiam com um choro mudo. Ela foi empurrada para dentro da viatura de resgate, deixando para trás a mansão que ela sonhou tomar de assalto, mas que acabou sendo o palco onde ela perdeu até a própria dignidade. Depois que o trio de golpistas foi despachado ao som das sirenes, o clima no salão ainda estava congelado. Lisbela subiu no pequeno degrau da lareira, o mesmo lugar onde Cássio havia arrotado arrogância minutos antes. Ela segurou o microfone e olhou de forma firme para o rosto chocado de todos os convidados. Senhoras e senhores, parentes e amigos, sua voz soou polida e majestosa. Peço 1000 desculpas por essa situação chata no meio do jantar. Mas eu tenho certeza que todos concordamos que tirar o lixo de dentro de casa é a melhor forma de se sentir grata. Por favor, fiquem à vontade. Se ainda tiverem estômago, o buffet está liberado. A comida é segura, não tem veneno. E o mais importante, foi paga com o meu suor honesto, não com dinheiro roubado. Em seguida, Lisbela apontou para 2 malas gigantes que a empregada da casa já havia deixado perto da porta. Eram as roupas de grife falsificadas de Monique. Segurança, chamou Lisbela. Por favor, jogue essas tranqueiras na caçamba de lixo lá da rua de trás do condomínio. Eu não quero nem o cheiro de traição impregnado no piso da minha casa. O segurança atendeu imediatamente, arrastando as bagagens sob os olhares de todos. Uma das vizinhas, Dona Cleide, que vivia tomando chá com Dona Jussara e falava mal de Lisbela, tomou coragem de se aproximar. O rosto dela era puro arrependimento. Dona Lisbela, a gente te pede perdão. A gente nunca ia imaginar que o Cássio e a mãe dele fossem monstros. Nós fomos enganados. Não se preocupe com isso, Dona Cleide, interrompeu Lisbela com um sorriso cortês, mas impassível. A função do estelionatário é enganar mesmo, mas hoje a máscara caiu. Só espero que isso sirva de lição para todo mundo. Nunca julguem o livro pela capa e não confundam a paciência de uma mulher com burrice. A festa terminou com uma debandada constrangedora dos convidados. Eles saíram rápido, levando consigo o maior escândalo de fofoca que a alta sociedade dali comentaria por décadas. E Lisbela ficou ali, sozinha no meio da ampla sala agora vazia. O telão foi desligado e os garçons limpavam as mesas. Ela soltou um longo e profundo suspiro, enchendo os pulmões com o ar noturno que, incrivelmente, parecia puro agora que os parasitas haviam sido expurgados. A tensão acumulada por meses nos seus ombros finalmente derreteu. Não houve choro, não houve lamentação. Apenas um alívio inebriante, aquela sensação gostosa de terminar de escalar uma montanha enorme e, viva, curtir a vista do topo. Lisbela olhou para o céu estrelado lá fora e sussurrou um obrigado para si mesma, por ter tido resiliência, por ter lutado e por ter vencido a pior batalha de sua vida com uma elegância inquestionável. 6 meses haviam se passado desde a noite apoteótica do acerto de contas. O tempo fluiu, trocando as estações, lavando as memórias ruins com as chuvas de verão e trazendo o sol forte do outono. Num suntuoso prédio comercial na Avenida Faria Lima, coração financeiro, uma jovem mulher caminhava com postura de dona do mundo pelo corredor. Seus saltos agulha estalavam no piso de porcelanato brilhante, irradiando autoridade. Os funcionários que passavam por ela abaixavam a cabeça num cumprimento cheio de respeito. Bom dia, diretora Lisbela. Essa mulher era Lisbela. Ela nunca mais seria a dona de casa de roupão velho com medo de desagradar a sogra. Agora, Lisbela assumira de vez a cadeira da presidência da indústria têxtil deixada por seu pai. Com punho de ferro, ela tirou a empresa da zona de conforto e multiplicou os lucros. Em sua sala privativa, com paredes de vidro e vista panorâmica para o horizonte da selva de pedra,
Lisbela afundou na poltrona ergonômica de couro. Em cima de sua mesa de mogno repousava o jornal do dia. Lá no fundo da seção de páginas policiais havia uma pequena notinha que passaria batida por qualquer um, mas não por Lisbela. O título era breve: Detenta morre por complicações cardíacas em hospital de custódia. Era a nota de falecimento de Dona Jussara. Lisbela leu a reportagem sem que uma única emoção passasse por seu rosto. O artigo narrava que Dona Jussara havia morrido na mais profunda miséria e solidão. Desde que foi parar atrás das grades, sua saúde despencou. O derrame inicial virou um inferno, agravado pela depressão de não ter regalias. Ninguém da tal família que ela se gabava foi lá levar um pacote de biscoito na visita. Nenhuma amiga do grupo de oração ousou pisar lá. Seus últimos dias foram numa cama dura de enfermaria prisional. Sem falar, sem andar, apenas encarando as infiltrações no teto e engolindo o veneno de sua própria cobiça. Dizia-se que antes de morrer, os remédios a faziam ter delírios. Ela chorava em silêncio chamando o nome de Cássio, que nunca pôde responder. Foi uma morte humilhante, sozinha e sem que ninguém derramasse meia lágrima. Lisbela dobrou as folhas de jornal devagar e o jogou na lixeira da sala. Nenhuma comemoração espalhafatosa. Apenas a tranquilidade de quem bota o ponto final num livro chato. A página Dona Jussara estava arquivada no além. Enquanto isso, a fatura que Cássio pagava era 1000 vezes pior do que a morte. Na penitenciária estadual superlotada, Cássio se tornou o saco de pancadas oficial. Aquele jeito marrento, a voz grossa e os terninhos caros foram dizimados. Sobrou só a carcaça. Ele era a escória do pavilhão. O PCC e os outros internos já sabiam a bronca dele. Um cara frouxo que quis envenenar a mulher, tentou roubar os bens dela com documento falso e ainda empurrou a própria mãe para o crime junto. Na cadeia, crime contra a família, ainda que a mãe estivesse envolvida, é imperdoável. E quem se faz de boizinho leva o dobro. Cássio apanhava de marmita, era cobrado, chantageado e servia de faxineiro para os xerifes da cela. À noite, todo quebrado, ele encolhia feito um bicho no canto frio do chão molhado. O arrependimento corroía seus ossos. Cássio fechava os olhos e lembrava da cama king size na mansão de Lisbela, da comida feita com amor que ele jogava fora e do sorriso meigo que ele cuspiu. Ele sentia uma saudade esmagadora da vida de rei, que perdeu só porque sempre quis ser o dono da coroa sem merecer. Quando um carcereiro jogou a notícia da morte de sua mãe, Cássio uivou que nem cachorro abandonado. Bateu com a própria cabeça contra a parede de concreto até rasgar a testa. Ele percebeu que foi ele que engatilhou a arma na cabeça da mãe. A culpa era a verdadeira solitária na sua mente, torturando-o muito mais que as surras que levava. E a Monique? O destino daquela cascavel não foi mais doce. Por não ter ligação direta com o planejamento do envenenamento e ter feito delação premiada contra Cássio, ela pegou uma pena menor e estava respondendo em regime aberto com tornozeleira. Mas a liberdade da Monique era um inferno ao ar livre. Ficha suja. Seu rosto rodou no WhatsApp e no Instagram. Virou meme nacional da amante assassina de Araque. Conseguiu emprego em lugar nenhum. Foi chutada do apartamento alugado. As amigas da alta roda das baladas VIPs a bloquearam em tudo. Agora Monique morava de favor num quartinho mofado numa comunidade periférica, numa das quebradas da Zona Norte. Aquele preenchimento labial e a pele de porcelana despencaram pela vida sofrida de lavar louça de boteco para poder comprar marmita. Toda vez que um carro SUV importado passava espirrando água de chuva nela, seu coração rasgava de arrependimento. Lembrava-se dela sendo expulsa que nem vira-lata da mansão de Lisbela. E para piorar, não podia nem andar tranquila porque vivia fugindo dos agiotas que a caçavam pelas dívidas dos sites de apostas que ela fez no passado. Uma vida fadada às sombras. De volta ao reduto de Lisbela. Naquele fim de tarde, os feixes de sol alaranjado pintavam o horizonte do Brasil Central. A mansão estava irreconhecível. Lisbela havia torrado muito dinheiro reformando tudo. Mandou doar e queimar cada tapete, poltrona e travesseiro onde a corja havia encostado. Pintou as paredes com cores quentes, encheu o lugar de vida, quadros alegres e energia limpa. Nem a poeira das lembranças ruins resistiu. Lisbela estava sentada na varanda gourmet reformada no andar de cima, bebendo uma xícara perfumada de chá de camomila. Havia acabado de sair da sua aula de pilates particular.
Seu corpo estava forte, flexível, a mente voando alto. Ela olhava para os fundos da casa. O jardim agora estava pipocado de orquídeas que ela mesma cultivou. Lisbela sentia uma paz inabalável. Uma paz comprada a um preço absurdo, mas que valeu cada gota de veneno combatida. O celular repousava na mesinha de Vime e a tela acendeu com uma vibração forte. O nome Murilo saltou na tela. Lisbela abriu um sorriso. Mas esse sorriso agora era sincero, daqueles que apertam os cantos dos olhos. Murilo era um empresário de fora, focado no ramo da tecnologia. Um homem simples na essência, muito inteligente, e que sabia como tratar uma mulher como igual. Eles se conheceram 3 meses antes, no intervalo de um grande congresso em São Paulo. Ele puxou o assunto por causa do café ruim do evento. Murilo não fazia ideia de que Lisbela era milionária, nem do que ela já passou. Gostou dela pelo papo bom, pela inteligência aguçada, e não pelo que tinha no banco. Lisbela atendeu. Oi, Murilo. A voz dela soou suave. Opa, Lisbela. Desculpa ligar assim no meio do final de tarde. Eu só queria te contar uma coisa urgente. Aquela fusão de empresas que conversamos semana passada acabou de fechar. Como a gente vai comemorar? Falaram que inaugurou uma churrascaria de carnes nobres aqui perto, a que eu gosto. Topa jantar lá comigo amanhã? A voz de Murilo transbordava de alegria e, ao mesmo tempo, mantinha um respeito tremendo. Lisbela soltou uma gargalhada cristalina. Um convite direto, honesto, para devorar carnes de primeira num lugar bacana soava infinitamente melhor do que bancar almoços chiques e falsos no passado com Cássio. Com certeza, Murilo. Sabe que eu amo uma boa picanha. Passa aqui para me buscar às 8 da noite. Lisbela desligou a ligação com o peito leve como uma pena. Deu mais um gole no chá, sentindo o líquido morno acolher seu corpo. Em uma fração de segundo, a imagem do Tupperware fedendo a alho cruzou sua mente. No dia que ela descobriu o plano de morte, sentiu que estava perdendo o chão, o marido, o futuro. Mas, que ironia do destino, o mesmo veneno feito para destruir, lá serviu como o mais poderoso dos antídotos. Deus a chacoalhou da forma mais brutal para arrancar as vendas de seus olhos. O chumbinho fez com que ela expelisse toda a podridão ao seu redor de uma vez por todas. Hoje, Lisbela não era metade de ninguém. Era uma mulher formidável, rica, intocável, mas acima de tudo, imensamente feliz. Os parasitas pagaram com suor, sangue e lágrimas a sua dívida kármica. O livro-caixa foi fechado. Ela pousou a xícara no pires, levantou-se e caminhou de volta para a luz acolhedora do interior de sua casa. O amanhã agora era dela, inteiro dela, a rainha que tomou a coroa e que de agora em diante ditaria a regra do próprio jogo.